Olá, seja bem-vindo novamente a mais um episódio do nosso videocast aqui da NTT Data Brasil. Eu sou a Fabiana Lucena, líder de recrutamento. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos médios, na altura do ombro, castanho, uso algumas luzes. Estou vestindo hoje um terno preto, uma camiseta preta por baixo, uma correntinha prata e uso óculos. Vamos trazer hoje como tema desse videocast o tema de agilidade em recrutamento, um tema bastante interessante. E para compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema, trouxemos aqui a Maíra, nossa Agile Coach aqui na companhia, que vai se apresentar para vocês e contar um pouquinho desse case e essa parceria que fizemos aqui junto com o recrutamento. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho do nosso case, do nosso momento de agilidade dentro de recrutamento. Deixa eu me apresentar, eu sou a Maíra Valente Gattinoni, faço parte aqui da equipe de tecnologia da NTT da Data Brasil. Atualmente sou líder de inovação, já fui líder de agilidade também, e hoje vou contar um pouquinho para vocês desse case que atuei junto com o recrutamento, com a Fabiana, com a Giselda e com a Renata também, aqui dentro da NTT Data. Bom, me apresentando, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos claros, olhos castanho claro também. Tenho uma corrente prata no pescoço, estou com uma blusa azul. Perfeito. Mai, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo e falar um pouquinho sobre agilidade em si, eu queria dividir um pouco com o público também o nosso cenário naquele momento onde a gente iniciou aí essa parceria com o time de agilidade. Dividindo um pouquinho para vocês, nós estávamos no momento aí da empresa, onde a gente tinha aí uma alta demanda, muitas vagas abertas, demandantes de diferentes setores, e a gente sentiu essa necessidade de organizar como que a gente ia fazer essas entregas finais. Então, nesse momento, a gente tinha aí um problema e buscamos aí apoio do nosso time de agilidade, onde entrou aí a Mai para nos apoiar, trazendo um pouco do conhecimento aí sobre metodologia ágil. E aí, já devolvo para você, Mai, para você contar um pouquinho para a gente como que foi a sua visão de chegar aí numa área diferente, né? A gente está falando de uma área mais administrativa. Quando a gente fala de agilidade, a gente faz esse link muito para a área técnica, né? E onde provavelmente você tenha tido aí maior experiência. E aí foi um desafio para os dois lados, né? A gente, enquanto recrutamento, entrar nesse mundo de agilidade e o mundo de agilidade entrar no nosso mundo de recrutamento também. Então, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente as suas percepções. Claro. E isso é bem interessante que você falou, Fabi, porque agilidade até então, pela experiência que nós tínhamos aqui dentro da NTT Data, ela era muito utilizada em tecnologia, nas áreas de TI, tanto internas quanto dos nossos clientes, né? Então, quando o recrutamento me chamou para fazer parte desse novo modelo, né, de atuação, de modelagem, de mudança dentro de recrutamento, foi uma inovação mesmo, né, para a área de agilidade e também para a utilização dos métodos. Eu tive que aprender um pouquinho sobre recrutamento e seleção, porque o meu conhecimento era muito amplo, então elas me ajudaram tecnicamente a entender todo esse processo, entender como o recrutamento realmente funciona, né, e eu trouxe para elas o que era agilidade. E nesse momento, esse pensamento, esse mindset ágil, esse pensamento lean, acabou entrando na vida delas, né? E aos poucos a gente foi complementando os nossos conceitos, o nosso dia a dia, com total adaptabilidade, né? Não dá para a gente usar o modelo que a gente tinha de métodos ágeis ou de frameworks ágeis 100% para recrutamento, porque era muito pautado no mundo de desenvolvimento técnico. Então, trouxemos a agilidade para o dia a dia de recrutamento, fazendo essa adaptação. Então, foi uma troca muito grande de conhecimento. Elas do conhecimento técnico de recrutamento e comigo de agilidade. E assim a gente foi trazendo no dia a dia as novidades, implementando, testando, modificando, né, e trazendo os pares também, os parceiros externos para o dia a dia, todo mundo que fazia parte do processo de recrutamento e seleção, para nos ajudar com uma visão, né, do processo e para também fazer parte do momento
da implantação daquela agilidade do novo processo dentro de recrutamento e seleção. Porque, no final das contas, a gente usou muito designer organizacional para fazer essa atualização, né, do método de trabalho ali de recrutamento, e também utilizamos métodos ágeis, frameworks ágeis, né? Então tudo foi um teste, né, um MVP que a gente brincou, que esse MVP foi evoluindo. Além disso, teve todo o treinamento também de pessoas. Recrutamento naquela época tinha quantas pessoas, Fabi? Mais de 50 pessoas. Mais de 50. Então, tivemos que treinar essas 50 pessoas em agilidade, em novos modelos de trabalho, pensar juntas ali, tanto a parte de liderança de recrutamento, quanto a mim também, que cabia a liderança ali da agilidade. Pensar em um novo processo de trabalho, que fosse uma mudança de chave, mas não tão agressiva, né? No dia a dia das meninas ali, dos meninos também, né? Não tão agressivo. Então, a gente teve que trazer todo um modelo de adaptação, um modelo de implementação daquele trabalho, daquele processo. Então, hoje, eu acho que, se a gente olhar para trás, faz uns 2 anos, né, que a gente está nessa onda de mudança, de implantação desse processo. Faz 2 anos que a gente começou a atuar com isso, né? Isso mesmo. E pra gente foi uma mudança de mindset mesmo, né, porque a gente saía ali do modelo de delivery e começar a atender as áreas técnicas com uma estratégia de agilidade. Então, foi um desafio, né, a gente já pode até entrar nessa parte de desafios, para comentar um pouquinho quais desafios a gente teve, nessa implementação. Desde recrutamento, um dos principais desafios foi essa mudança de mindset mesmo, de entender que a gente poderia fazer diferente o nosso modelo de atendimento e agregar valor nas nossas entregas. Organizando a nossa casa, né, então dentro de casa a gente fez aí, exercícios de aprender mesmo sobre agilidade, de conhecer um pouco mais sobre o método. E do seu lado, Maia, eu queria, que você compartilhasse com a gente quais foram os maiores desafios, né. A gente teve aqui também, até compartilhando esse pensamento que a gente tinha que transmitir para fora, além do recrutamento. Então, depois que a gente organizou a nossa casa, a gente tinha que vender a nossa ideia de agilidade também para o negócio, porque no final era para eles que a gente estava entregando o nosso trabalho, né. Então queria que você trouxesse aí a sua visão dos principais desafios que a gente encontrou aí nesse caminho. Tá bem. Quando eu cheguei, os desafios eram de vários tipos, tá? Primeiro era identificar ali na equipe a o entendimento sobre a mudança de processo, a necessidade dessa mudança de processo, o grande motivador disso, né, porque na época elas tinham altíssimas demandas de vagas, e uma equipe até pequena para o tanto de vaga que tinha em aberto e que era demandada para elas. E não tinha uma organização de demandas, de chegada de demandas, né, então as demandas chegavam por todas as possibilidades de meio de comunicação. E isso afetava muito o trabalho, o dia a dia das próprias recrutadoras mesmo, né. Então, o desafio maior foi entender o fluxo correto, qual era, né, de trabalho, de jornada, conversar com aquelas 50 pessoas na época, fazer o entendimento delas sobre a necessidade de mudança, entender qual era uma mudança que traria um resultado melhor para o dia a dia de trabalho de recrutamento e das recrutadoras, né, e também agilizasse e melhorasse o dia a dia dos solicitantes, que no final eram internos, né, os clientes de recrutamento são internos, são executivos, gerentes, líderes que precisam de vagas com certa urgência, né, dentro dos seus clientes. Então a gente tinha esses 3 pilares, né, para atacar. E entender quais eram as melhores práticas ali para cada um deles, porque no final das contas, a mudança de processo e a melhoria desse processo era para melhorar também, e inclusive, o dia a dia do recrutamento. Então, desenhamos toda uma jornada de recrutamento, de ponta a ponta, de início a fim, para entender desde quando o recrutamento é acionado, quem está no meio do caminho desse acionamento, né, dessa jornada, e até o final. Qual que é a próxima equipe ou a próxima etapa que vai receber a vaga que elas estão trabalhando, né? Que é esse serviço que elas estão prestando aqui dentro.
Então, isso foi um desafio grande, a mentalidade da equipe também foi um desafio grande, que não estava acostumada a falar de agilidade, não sabia o que era agilidade, pensamento lean, pensamento ágil, como que a gente vai e tentar não ter desperdício de tempo, né, desperdício de serviços ali. Então tudo isso foi um desafio, e um desafio também grande foi mostrar para os clientes delas, internos, que essa mudança não ia impactar negativamente, pelo contrário, a ideia é que o impacto fosse positivo, né, fosse o contrário ali, que a gente conseguisse organizar para uma entrega mais, eh, melhor feita, com mais foco, né, com mais agilidade ali. Muito bom. Acho que pegando o gancho em relação a isso, a gente pode falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente adotou, né, Maia? A gente pode trazer um pouco do cenário em relação ao que funcionou ali naquele momento, a questão da adaptabilidade do próprio método. Nós éramos um time muito grande, né, então tínhamos aí em torno de 50 recruiters, cada uma atendendo aí dentro da sua caixinha. E já falando de desafios também, foi um desafio essa organização. Então, nesse momento, a gente, se organizou por squads, e aí a gente pode contar um pouquinho quais foram as estratégias que a gente adotou, Sim, para que esse método funcionasse ali dentro da área de recrutamento. sim. É até interessante falar que antes da entrada da agilidade, antes de eu chegar ali na equipe, elas trabalhavam com conhecimentos. Então, a recrutadora que tinha mais conhecimento numa vaga atendia a demanda que chegava, mas não necessariamente dentro de um bolsão de UNs ou de clientes, né? Elas atendiam vários clientes ao mesmo tempo. E isso causava um desgaste muito grande para elas, porque era muita demanda diferente que chegava de vários clientes ao mesmo tempo e todos procurando elas ao mesmo tempo no dia a dia, então ficava uma loucura ali, né, de trabalho. A ideia principal foi, vamos pensar numa estrutura orgânica, né? Então, trouxemos pequenos núcleos, né, que seriam squads, que trabalhariam de acordo com o atendimento do cliente externo. Então, squads voltadas a cliente de banking, a cliente de utilities, a cliente de health, né? E a gente foi dividindo as squads nesse momento, dessa maneira, tá? E junto com a liderança de recrutamento, que tinha todo esse conhecimento de gestão de pessoas e carreira, a gente conseguiu definir quais pessoas seriam mais especialistas no assunto direcionado ali à unidade de negócio. Então, dividimos assim as squads, chamamos as recrutadoras, mostramos qual que ia ser o novo projeto de trabalho ali dentro da equipe. E o treinamento foi feito, assim, tanto o treinamento quanto o novo processo, quanto o treinamento do novo método, porque algumas reuniões foram instituídas, outras foram canceladas, e assim a gente foi readaptando o dia a dia de toda essa equipe, né? Então, nós viemos com treinamento, viemos com essa atualização e com um teste. Começamos com uma equipe, onde a Fabiana fazia parte, inclusive, né? Começamos com uma equipe e um cliente específico dentro da unidade de negócio para testar se a gente ia ter ali um ganho, né, na entrega, né? Então, chamamos os stakeholders que eram necessários, que eram envolvidos, conversamos com eles, entendemos as dores deles também, inclusive, né, para fazer a melhoria ali de processo, e começamos a desenhar e a implementar aquele MVP, aquela primeira entrega. Fizemos umas 3 sprints, assim, né, Fabi? Só para deixar claro, né, as sprints nós dividimos em pequenos tempos de entrega às vagas que eram abertas naquele momento. Então, a gente colocou uma regra mesmo ali, depois a gente pode até explicar melhor isso quando a gente for falar da implantação ali do método. E naquela regrinha tinha um prazo de 15 dias para entregar, né, o combinado, tá? Então, isso foi um acordo feito dentro da UN com os executivos e com aquela unidade de negócio e também com a parte de recrutamento, né? Então, quando a gente foi implementar, chamamos todos os envolvidos, demos papéis, né, para cada um deles, treinamos
identificamos as necessidades e aí fomos fazer o nosso MVP que durou 3 sprints, se eu não me engano, certo? 1 mês e meio. Sim. A partir do momento que no primeiro mês a gente viu um ganho de entrega das vagas que eram abertas, a gente começou a melhorar aquele nosso projeto, né, a melhorar aquela nosso desenho e implementar em outras equipes que atendiam outras unidades de negócio. E assim, organicamente foi nascendo a o novo design organizacional de recrutamento e seleção, junto com agilidade. A agilidade ali era o método que elas utilizavam, né, para fazer tudo aquilo caminhar e andar, tá? E em paralelo tem toda essa parte de gestão de pessoas, de carreira, tá? Então a gente ia sempre modelando o negócio de acordo com o que a gestão de pessoas daquela área tinha como também indicadores ali de evolução de equipe, tudo isso, nada disso foi esquecido, tá? Não foi só uma implementação de um método por implementar, pelo contrário. A gente olhou todos esses fatores. E aí nós surgimos com o primeiro modelo ali de equipe, né, de área, que mudou um pouquinho, né, nesse decorrer de 2 anos também, mas que foi a base de todo o nosso início aí de implementação do método ágil. Muito legal. Isso é legal de compartilhar, até você comentando me veio aí um filme na cabeça, né, do nosso início que foi muito sobre isso. Então nós éramos um time grande, cada um olhando aí para uma estrutura, de uma forma que funcionava naquele momento, mas não era uma forma ágil. Então a gente tentava entregar, fazer as nossas entregas o mais rápido possível, mas nem sempre era com a mesma qualidade que quando veio a metodologia ágil. Então a gente teve muito ganho aí nessa organização. Seja por times, né, então a gente se dividiu em pequenos times para conseguir atender de uma forma mais, direcionada, de uma forma mais personalizada, né, aquelas áreas, até o método mesmo que foi, dando norte para o nosso para nossa entrega, né. Então a gente conseguiu agregar muito mais valor ao que a gente fazia do que antes da agilidade. A gente teve ganhos aí que a gente conseguiu mensurar inclusive em números, né, não só Isso. em relação ao modelo de trabalho. E o que foi mais legal que a gente pode compartilhar aqui também, é a questão da parceria da área de negócio, né. Então quando a gente conseguiu estruturar um modelo, mostrar para eles que funcionava, que dentro daquele projeto piloto que a gente fez, a primeira squad que a gente montou, estava surtindo uma diferença no atendimento, fez muito sentido para os outros clientes e aí a gente expandiu para as demais áreas. E aí, Maia, acho que a gente pode contar um pouquinho para eles como que foi, né, essa implementação. A gente já introduziu um pouquinho aí em relação a primeira squad, né, como que foi aí esse momento esse primeiro momento no cliente, e aí como que além das estratégias, né, o que que a gente como que foi esse passo a passo para a gente de fato ter um time de RH ágil, né, o que hoje a gente como hoje a gente se reporta, que nosso time de recrutamento é um recrutamento ágil, a gente foi uma das áreas administrativas, pilota, né, a gente Sim, a começou primeira, né. Começou aí com o método ágil ponta a ponta, e o que é bacana compartilhar até, é que hoje de mercado, quando a gente olha para o mercado, muitas empresas falam: "Meu RH é ágil". E aí você pergunta, né: "Mas o que que você faz de ágil?". E aí: "Ah, eu uso um Kanban, eu uso um Kanban board, eu vou acompanhando minhas vagas por ali", ou eu faço daily". Acho que Sim. são pontos aí que a gente ouve muito de mercado, mas que quando a gente descobriu que era agilidade, é um mundo muito maior, né, e que a gente pôde vivenciar, colocar em prática e ver que é possível, né. Porque quando a gente começou lá no início a falar de agilidade em recrutamento, se puxava muito para a área técnica, então falava: "Mas como que você vai fazer isso se você não vende um produto, né, o que você entrega não é um produto final, é um serviço, você está falando de pessoas. De Como que pessoas. vocês vão fazer isso dentro desse método que vocês escolheram trabalhar?". E a gente foi provando dia a dia que com algumas adaptações era super possível, e que fez muito sentido para nossa área mesmo. Então queria que você compartilhasse um pouquinho aí de como que foi essa implementação, os primeiros passos, os primeiros a gente pode falar um pouquinho dos primeiros resultados que a gente teve, né, acho que é bacana a gente compartilhar com a galera também. Sim. É é um pouquinho do que eu estava falando anteriormente, né. Eu cheguei numa equipe que dava o sangue para entregar o que chegava, e chegavam muitas coisas ao mesmo tempo, sem ordem,
né, de chegada sem ordem de sem padronização, né, e isso afetava bastante ali o dia a dia de todo o recrutamento. Então, começamos com um treinamento, trouxe para as meninas o que era agilidade, o que era pensamento lean, qual que era a ideia de abrir a cabeça, entender a agilidade não como rapidez, né, mas como maneiras de chegar onde precisa, se adaptando ao momento. A gente estava num momento de mercado que a NTT Data tinha muitas vagas abertas e os clientes tinham uma pressa muito grande para alocar pessoas, o mercado estava muito agitado, né? Isso há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e a gente não tinha a quantidade de pessoas e a organização para dar essa sequência de entregas, né? Então, primeiramente, trouxe o treinamento, expliquei para todas as meninas e meninos de recrutamento o que era agilidade, entendemos todo um método, eu trouxe para eles um framework, na verdade, que foi o Scrum, e por que dessa minha escolha, né? Muitos agilistas vão pensar, mas por que Scrum? Por que não foi para outra possibilidade ali, né, de método, de framework? E eu explico para vocês. Naquele momento, a gente precisava organizar a casa, precisava pôr regras, inclusive, né? E dar papéis e responsabilidades também para os envolvidos externos, para eles entrarem nesse modelo, nesse novo modelo de trabalho, abraçarem com a gente também e fazer acontecer, porque recrutamento não consegue fazer sozinho nada, né? É que nem a Fabi falou, lida com pessoas. Então, muitas coisas externas acontecem para que elas consigam entregar o serviço e aquela pessoa destinada àquela vaga. Então, tem o candidato, que é externo, tem o gestor, tem o cliente. Então, muitos papéis externos precisam ser envolvidos e a gente precisava que eles estivessem junto com a gente. Então, ganhar essa galera, né, fazer uma negociação, trazer eles para perto era muito necessário. Então, a gente viu com que se a gente desse papéis e responsabilidades para eles, eles iam se sentir parte, né, iam se envolver mais e ficar próximos da gente. Então foi isso que a gente fez. Com o Scrum, nós trouxemos os POs, nós trouxemos o Scrum Master, né, os especialistas de agilidade, nós trouxemos os recrutadores e com isso todos trabalharam juntos. No caso, nós usamos os POs como os executivos de conta, né, que precisavam estar à frente do entendimento do que estava acontecendo das vagas das áreas, e também davam força para que toda a sua liderança e sua gestão fizesse toda aquela abertura de vagas, né, aquelas solicitações no processo correto, né, da maneira correta e no processo, no fluxo único dentro do recrutamento, para assim facilitar também o dia a dia das recrutadoras e recrutadores, tá? Então, isso foi uma parte que a gente conseguiu implementar juntos. Depois disso, em paralelo, né, na verdade, teve o treinamento de toda a equipe. Logo depois do treinamento, teve a organização da primeira equipe, né, que foi o nosso MVP, o nosso piloto. Logo depois, teve a organização de todas as outras UNs dentro de recrutamento. Então, separamos por squads, de acordo com o papel e responsabilidade de cada especialista ali em recrutamento, vendo também toda a sua carreira. E aí teve algumas pinçadas assim de pegar pessoas que tiveram mais facilidade em entender agilidade e que me ajudavam a trazer essa implementação para todas as equipes, né? Que no caso foi a Fabi. A Fabi hoje é uma das recrutadoras especialistas em agilidade também. Então, ela foi o meu braço direito ali dentro para eu falar de agilidade, mas com a mesma linguagem de recrutamento. A agilidade era muito vista para TI, então os questionamentos que a Fabi comentou um pouquinho atrás era o que eu recebia todo dia. Ah, mas como que a gente vai fazer essa entrega? Como faz o depara? A gente tem reuniões específicas para tratar assuntos de tecnologia? O que pode ser um refinamento? Como que a gente pode fazer isso voltado para a agilidade? Então, a gente adaptou o modelo, né, e fizemos o nosso modelo de agilidade aqui dentro.
Então, poxa, existe o refinamento dentro de recrutamento para tratar vagas? Existe o refinamento. E nesse refinamento elas falam com o executivo responsável ou quem é responsável por aquela vaga, por entender o que aquela vaga necessita. Então, fazer todo um questionamento. Para onde que é, o que realmente você precisa, qual o estilo, né, qual tipo de pessoa você precisa contratar, o que se espera de um candidato. Então, todas essas perguntas e dúvidas são tiradas antes, para justamente não atrapalhar o fluxo de entrega. Então, isso a gente foi adaptando, foi trazendo para o contexto delas e foi colocando também algumas regras de implementação. Então, assim, não vai ser todo dia ou todos os líderes, gestores, donos de vagas que vão falar com as recrutadoras a qualquer momento do dia. Por quê? Porque isso a gente provou por números que atrapalhava o processo produtivo. Então, quando elas tinham que dar atenção a todas essas pessoas que abriam vagas, elas não produziam. Né? Então, a gente trouxe por números mostrando que quantas horas dos dias elas passavam dando atenção para essas pessoas que abriam vagas, para esses gestores e líderes, e quanto tempo do dia elas passavam produzindo e buscando candidato. E foi assim, de muita surpresa, como as horas quase se igualaram. Ou seja, elas estavam perdendo horas produtivas naquele momento. Então a gente começou a colocar regras. E era muito sério, porque era difícil das pessoas entenderem o quanto isso prejudicava. Porque quando eu vou para recrutamento como uma gestora e falo com a Fabi, que é uma recrutadora, eu não tenho ideia que, assim como eu estou fazendo isso, mais 10 estão fazendo também ao mesmo tempo. Então ela tinha que parar. Se eu levo meia hora com ela, ela tinha que parar meia hora para cada 10 pessoas. Acabou o dia dela. Ela não conseguia recrutar. E isso era, naquela época estava muito sério, porque todo mundo tinha muita pressa, muitas vagas, era muito desesperador. Então nós trouxemos algumas regras dentro do processo. Desenhamos a jornada juntas, com o recrutamento, com áreas clientes, né, com a área de departamento pessoal também, e fizemos a jornada de ponta a ponta do recrutador. Onde que nessa jornada a gente tem pontos de problemas, né, que impactam a hora produtiva ali da equipe. Então a gente foi identificando e ali a gente foi entendendo como que a gente podia redesenhar o processo, né, estabelecer algumas regras e treinar as pessoas para o novo modelo de trabalho. Né. Então, esse foi um grande desafio, inclusive, que começou a dar muitos frutos a partir do momento que as pessoas foram entendendo ali como realmente deveria acontecer o dia a dia de parceria com o recrutamento. Muito legal. E é bacana a gente comentar, né, esse direcionamento que o Scrum trouxe pra gente. Então, quando a gente fala do método, ainda que adaptado, ele te traz alguns direcionamentos para que você, seguir ali no dia a dia da sua entrega. Então ter, por exemplo, uma cerimônia definida para o início, onde a gente planeja o que a gente vai entregar, onde a gente tem aí, demandas priorizadas. O gestor, ele fala para a gente o que é importante para ele naquele momento. Então a gente deixa de atender algo que chegou ali numa fila naturalmente, né, para atender o que de fato é importante para o gestor. Isso num cenário de muita demanda é extremamente importante. Então a gente aprendeu a trabalhar dentro dessas cerimônias que o Scrum propõe, né, e conseguiu organizar muito melhor o nosso dia a dia de trabalho. Então quando a gente prioriza, a gente sabe o que o time vai atacar, na segunda-feira de manhã, a gente tem ali aquele número pré-definido e combinado com o gestor, então é a expectativa do como que a gente vai atendê-lo, a gente alinha essa expectativa com ele no início do nosso processo. Faz esse refinamento, então além da gente saber que aquilo é importante para o gestor, o que de fato é imprescindível para a gente conseguir atender aquela demanda. E a gente vai caminhando conforme o combinado. Então a gente tinha aí, ciclos, né, onde a gente fazia essas entregas e cerimônias, né, onde a gente fazia, de uma forma padronizada todas as equipes. Então, mais uma vez, a gente estava dividido, mas atendendo todo mundo com a mesma qualidade, com o mesmo objetivo, e isso foi bastante bacana pra gente. A gente conseguia entregar além do profissional, né, a gente agregou muito valor. Outro ponto que a Mai comentou que foi super válido dentro do time de recrutamento foi começar a medir esses
impeditivos, né? Então a gente conseguiu mostrar para os nossos gestores o que tomava nosso tempo no nosso dia de trabalho. Então não é só fazer um recrutamento, né? Não é você quando a gente chegou no candidato e entregou um candidato para uma entrevista técnica, todo um trabalho foi feito antes. E de um modo desorganizado, o gestor que está lá do outro lado não consegue enxergar. E a gente criou aí métodos, né, para conseguir mostrar para ele como que era o nosso trabalho, qual era a nossa força de trabalho para conseguir entregar um candidato. O que que a gente combinou com aquele gestor que a gente ia entregar no final do nosso ciclo. Essas foram regras bem importantes que a gente foi, e técnicas, né, na verdade, que a gente foi aprendendo aí no decorrer do modelo ágil e que foi agregando valor, de fato, à nossa entrega final. Não era só a rapidez, né? O gestor, ele, quando abre a vaga, ele quer de fato um profissional de qualidade que vai atender aquela demanda. E aí não adianta ser rápido, né? A gente tem que ser de fato ágil e a agilidade veio muito para nos apoiar aí e agregar valor na nossa entrega final. Chegamos ao final da primeira parte do nosso episódio aqui falando sobre agilidade em recrutamento. Queria agradecer a participação da Maíra e convidar ela para dar algum spoiler aí da segunda parte. Vamos lá, Fabi. Bom, a segunda parte vai ser interessante também. Vamos falar um pouquinho mais da implementação, dos ganhos que recrutamento teve. E eu vou devolver para você a segunda parte com uma pergunta que está guardadinha aqui. Boa. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, aguardamos aí as perguntas, sugestões aí no nosso vídeo. Acompanhem a segunda parte também nas nossas redes sociais.